Estudo bíblico Isaías 44. O testemunho de Israel em favor de Deus contra os ídolos. Os capítulos 44 e 45 são uma previsão da volta de Israel do cativeiro sob Ciro. O ponto principal desses dois capítulos é que a superioridade de Deus sobre os ídolos prova-se por sua capacidade de predizer o futuro, sendo esse poder uma exclusividade do Senhor Deus. Versos 1 a 5. Apesar de sua apostasia, Israel era a nação, o povo escolhido por Deus e objeto de seu favor imerecido. Verso 1. Agora, pois, Deus já não quer mais ser adversário litigante. Capítulo 43, verso 26. Mas deseja ser o divino redentor. Ezequiel 18, verso 32. Servo meu. Nesses capítulos, tanto o povo como o Messias prometido são chamados servo. 41, verso 8, 42, verso 1 e 44, verso 1. O contexto deve decidir a quem o profeta se refere. Verso 2. Amado. Em hebraico, o reto, direito. Um título de amor que Deus dá a seu povo. Deuteronômio 32, 15, 33, 5 e 26. É o nome Jesurum. Verso 3. Circunstâncias no reinado de Manassés, quando Isaías, sem dúvida, recebeu essas revelações, talvez parecessem indicar um afastamento completo e permanente da fé. Mas aqui Deus explicitamente prediz que o futuro Israel receberia água viva e o próprio Espírito Santo derramado sobre os israelitas. Esta passagem desenvolve as promessas de 28, verso 6 e 32, verso 15. O Espírito vive agora nos filhos da aliança. Joel 2, versos 28 e 29 e Atos 2, versos 38 e 39. Verso 5. Outro. Muitos participarão do novo tempo da restauração, quando os gentios e judeus juntos confessarão o nome do Senhor. Salmo 87, versos 4 a 6. Por sobrenome tomará os seguidores que desejam ser reconhecidos como parte integrante do povo eleito. Isto é nosso privilégio em Cristo. Verso 6. Rei, Redentor, Senhor dos exércitos, primeiro, último. O Senhor identifica a si mesmo como Rei de Israel, 43, versos 1 a 5. Redentor, 43, verso 14. E o Eterno, 41, verso 4 e 48, verso 12. Jesus, numa afirmação direta de sua divindade, chama a si mesmo de o primeiro e o último. Apocalipse 1, versos 8 e 17, 2, verso 8 e 22, verso 13. Além de mim, não há Deus. A declaração feita por Deus de ser a única divindade preparou o caminho para um novo desafio aos falsos deuses nos versos 7 a 20, 43, verso 10. Verso 7. Esta insistência do fato de Deus ter o poder para revelar os seus propósitos aos seus servos, os profetas, Amós 3:7, não teria valor algum perante os leitores do livro de Isaías se não tivessem visto o desenrolar do cumprimento de muitas de suas profecias. Por isso, temos que reconhecer sua inspiração integral. Verso 8. Vós sois as minhas testemunhas. Os sobreviventes do cativeiro na Babilônia, na hora de aparecer o rei Ciro, no ano 539 a.C., seriam testemunhas vivas do cumprimento das profecias da destruição de Samaria, em 722 a.C., e de Jerusalém, em 597 e 587 a.C., como também da restauração do povo de Deus.
Versos 9 a 20. Esta prolongada exposição de fatos sobre a loucura do politeísmo e a cegueira dos idólatras era sem dúvida destinada a fortalecer os judeus contra as seduções do paganismo durante o longo cativeiro na Babilônia. Versos 9 a 11. Sejam confundidos, ficariam confundidos, envergonhados. Os artífices que fabricam os ídolos são meros seres humanos e não podem fazer nada tão bom ou melhor do que o ser humano. Eles e os outros que põem sua confiança em ídolos têm amplas razões para temer e se envergonharem de tais tolices. Verso 11. Compare com o verso 8. Verso 9. As suas coisas preferidas. Os ídolos que esses idólatras preferiam, todos enfeitados de ouro e pedras preciosas. As testemunhas. Essas testemunhas poderiam ser os ídolos ou seus fabricantes. Nenhum deles, porém, tem o poder de enxergar ou de compreender. Salmo 115, verso 8. Verso 11. Envergonhados. Quando o terrível juízo de Deus viesse sobre eles e suas cidades e impérios desmoronassem, ainda que eles fossem fiéis, devotos ou companheiros de seus ídolos. O cenário é um tribunal da lei. 41, verso 21. Versos 12 a 17. 3 tipos de homens tentam produzir imagens. O ferreiro, usando as últimas vantagens científicas da época. O marceneiro, fazendo uma imagem sob encomenda. E o leigo, lutando para produzir um objeto de adoração para uso doméstico. Com sarcasmo e sem misericórdia, o profeta aqui fala da tripla utilização que os idólatras cegos faziam da madeira. Uma parte servia para assar carne, com outra se aqueciam, e do resto talhavam ídolos. Verso 12. Tem fome? O artífice que produz o ídolo passa fome e sede, e a obra de sua mão não lhe presta socorro algum. Capítulo 40, verso 28. Em contraste, devemos nos lembrar de como nosso Deus supre as necessidades todas do seu povo. Filipenses 4, 19. Versos 19 e 20. Abominação. A designação técnica daquilo que os idólatras chamam de um deus, mas que é um ídolo vão, uma abominação tal qual comer cinza, que não tem nenhum nutriente. A idolatria é uma ilusão, e dela o pecador não obtém nada além de condenação. Provérbios 15, 14 e Oséias 12, 1. Versos 21 a 23. Eis aqui uma promessa de misericórdia para a nação que permanece fiel à verdade divina. Os muitos e lamentáveis pecados dos judeus poderiam ser cancelados e eles poderiam vir a Deus em busca de perdão, uma vez que ele operaria sua redenção, indicando um Messias como sua expiação. Diante dessas boas novas, os anjos dos céus cantariam com alegria, e também os santos do Antigo Testamento que se encontrassem no Sheol à espera da ressurreição de Cristo. Até a criação não humana, que aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus, Romanos 8,19, participariam desse regozijo triunfal. Verso 22. Assim como a neve se desfaz completamente perante o calor do sol, assim o sol da graça divina outorga completo perdão, não excluindo a ninguém. A salvação se oferece a todos. 43, verso 25. Deus perdoou os pecados que estão escritos em seu livro contra eles. Apocalipse 20, verso 12. Torna-te para mim. Deus já havia providenciado tudo para a redenção.
mesmo antes do acontecimento da cruz, mas tendo somente ela como base. Para todos os que abandonam seus pecados e se voltam para ele, há redenção, porque o preço exigido dos pecadores foi pago pelo sacrifício de Cristo. O Senhor conclama o seu povo a se arrepender para que possa receber a redenção prometida. Neemias 1:9, Jeremias 4:1 e 24:7, Joel 2:12, Zacarias 1:3, Malaquias 3:7, Mateus 3:2, 4:17, Romanos 3:25 a 26 e Hebreus 9:15. Versos 24 a 28. Jeová apresenta-se como 1. O Criador onipotente que preparou Israel desde a eternidade para ser o seu povo redimido. E 2. Como soberano onisciente da história, que destrona a sabedoria insignificante dos filósofos e sábios desse mundo, denunciando a ilusão de sua vã imaginação. Verso 25. Profetizadores, adivinhos. Os falsos profetas deverão sofrer as consequências de seus conselhos enganosos. Capítulo 47, versos 12 a 14, Deuteronômio 13, de 1 a 5, Josué 13, 22, Jeremias 27, 9, 29, 8 e 50, 36 e Miqueias 3, 7. Verso 26. Meu servo, meus mensageiros. Em contraste com a desautorização da palavra dos falsos profetas, verso 23, o Senhor confirmou a palavra de seus verdadeiros profetas como Isaías, Zacarias 1:6. De modo muito especial, Deus confirmou as palavras do Messias, que é a expressão de todos os profetas e mensageiros de Deus. Malaquias 3:1, Mateus 21, 34, 36 e 37. A queda de Jerusalém aconteceu em 586 a.C., quando os babilônios invadiram a terra prometida. Deus prometeu restaurar a prosperidade da terra de Israel. Um antegosto dessa restauração viria 70 anos depois, com a ajuda dos persas. Capítulo 41, verso 2. Mas a restauração total acontecerá com o reinado do Messias. Verso 27, seca-te. Deus demonstrou seu poder ao abrir o Mar Vermelho e as águas do Rio Jordão, quando libertou o seu povo do Egito. 43, verso 2. Verso 28, Ciro, meu pastor. Essa profecia, feita 1 século e meio antes de Ciro ter nascido e se tornado rei da Pérsia, predisse que Deus usaria o rei da Pérsia para reunir mais uma vez o remanescente fiel de Israel na terra prometida. Nesse papel, Ciro prefigurou o servo do Senhor, que deverá guiar o rebanho de Israel em sua reunião final. Miqueias 5:4. O título pastor é usado para os reis enquanto líderes do povo de Deus, segundo Samuel 5:2 e Jeremias 3:15. Em Atos 13:22, Paulo compara Davi ao padrão de obediência de Ciro. Jerusalém do templo. Em 538 a.C., Ciro decretou a reconstrução do templo. Esdras 1, de 1 a 2 e 6:3, cumprindo assim a profecia de Isaías. Os judeus que retornaram do exílio concluíram a obra em 516 a.C. Esdras 6, verso 15.